Bom, pessoal, estamos aqui hoje de novo na UFSC com o deputado Gessé Lopes. Vamos protocolar aqui alguns pedidos de informação e esclarecimento para tentar identificar as falhas que estão acontecendo nessa greve legal, né, Gessé? Existem muitas irregularidades, a gente sabe que é um movimento político partidário e nós precisamos desmascará-los. Vamos iniciar o nosso procedimento hoje entregando na ouvidoria para receber respostas com relação a essas irregularidades. Se a gente não obtiver essas respostas ou tendo elas, estaremos encaminhando aí os próximos passos até a gente chegar no Ministério Público. Isso aí, vamos lá. Olá, turma. Então, como vocês puderam ver, mais uma vez estivemos no campus da UFSC. Hoje fomos até a reitoria protocolar pessoalmente o nosso pedido de esclarecimento e informação. Infelizmente, ao chegarmos lá, tomamos conhecimento de que ninguém estaria trabalhando hoje no local. Plena quinta-feira, dia útil, tudo parado. Mas a gente não se viu satisfeito com isso, então protocolamos via sistema e eles têm um prazo agora a cumprir, nos remetendo a alguns esclarecimentos para que a gente possa dar continuidade nesse processo de acompanhamento da greve, que é, ao nosso ver, uma greve totalmente ilegal, movida por estudantes que não têm o direito de estar impedindo o livre acesso da grande maioria que quer estudar e dos professores que querem lecionar. Professores esses que já se posicionaram contra essa greve. Tá? Então, mediante ao que virá de resposta, estaremos com certeza dando encaminhamento a uma possível denúncia ao Ministério Público Federal, à Controladoria Geral da União e responsabilizando principalmente da administração, estão sendo coniventes, inclusive o seu reitor da universidade, para que possam responder pelos seus atos. Algumas das questões que foram formuladas e que nós colocamos para que seja respondida. Vamos fazer a leitura de algumas para que vocês também possam estar acompanhando e assim que a gente tiver essas respostas, com certeza traremos para todos vocês. Queremos saber, com base em informações repassadas em loco e posteriormente retificadas em um informe à comunidade escolar, quais são os meses em que existe de atraso no repasse da remuneração das bolsas de estágio e quais são os valores que estão em atrasos. Uma das situações é que o diretor do Colégio de Aplicação, que pertence ao campus da UFSC, onde tem quase 1.000 alunos, alega que está em estado de greve porque bolsistas, em média ali de 30 bolsistas, estão paralisando 950 alunos, quase 1.000 alunos, porque eles não querem fazer parte mais do seu estágio, não estão cumprindo com seus deveres, suas obrigações, e por conta de 30 bolsistas que alegam estar insatisfeitos com o governo, não estão indo mais fazer o seu estágio. E por incrível que pareça, o diretor tem parado a escola toda de 1.000 alunos porque 30 bolsistas não querem fazer o seu estágio. Essa é uma das realidades. A segunda pergunta: quais são os nomes desses bolsistas que prestam serviço ao Colégio Aplicação? Quais dessas pessoas se encontram de fato com suas bolsas ou auxílio interrompidas? E qual é o atraso de pagamento desses bolsistas? Porque a informação que nos chega é que sequer tem atraso, não existe atraso. Primeiro que estagiário não tem direito a fazer greve. Na minha época, estágio, se você não fosse, chamavam outro estagiário. Tchau para você. Aqui, além de não chamarem, ainda estão fazendo greve, parando toda uma escola. Então vamos questionar sobre essa situação também. Vamos lá, terceira pergunta. Qual o fundamento legal utilizado para justificar a paralisação de 945 alunos? Aqui a gente ainda fala sobre o Colégio de Aplicação. Então a gente quer saber qual é a justificativa que o diretor tem para não demitir imediatamente esses bolsistas, desligar o contrato deles de estágio, né, e chamar outro, né? Aí a gente completa com a seguinte questão. Com base na declaração da nota vinculada como informes à comunidade escolar, que essa foi uma nota que o próprio Colégio de Aplicação soltou após a nossa última visita lá na quinta-feira passada. Os estudantes de graduação que aqui realizam estágios obrigatórios e não obrigatórios
aprendem com os professores supervisores de estágios o ofício de ser professor. Esse é o motivo pelo qual estão atuando nas turmas em que há estudantes com deficiência. E a gente quer saber qual o embasamento legal que possibilita o direito de greve por parte desses bolsistas, por qual motivo o diretor Edson de Azevedo, diante da ausência desses bolsistas, não requereu imediata substituição dos faltosos e por que também não rescindiu seus contratos e solicitou novos estagiários para evitar, dessa forma, imediata interrupção de aulas aos colunos do Colégio Aplicação. Então, do Colégio Aplicação, a gente quer que prestem essas devidas informações, porque se há um diretor que nesse momento inviabiliza a aula de 945 alunos por causa de meia dúzia de bolsista estagiário, o que está fazendo esse diretor? No meu modo de ver, pode estar havendo até uma prevaricação, e é por isso que nós estamos pedindo essas informações, para apurar os fatos. Vamos para mais uma pergunta. Com base em declarações afirmadas por estudantes que se dizem em estado de greve, que existe previsão de cortes para o restaurante universitário, motivo pelo qual fechariam o restaurante. Ciente de que a verba destinada ao RU é obrigatória e não foi contingenciada pelo governo federal, no qual naquele momento do corte ele na verdade se posicionou apenas pela verba discricionária. Não houve nenhum corte sobre a verba que é obrigatória. Então, qual o posicionamento da reitoria sobre cortes no restaurantes, cortes sobre os salários dos professores ou qualquer outro corte relacionado à verba obrigatória, já que não foram contingenciados nenhuma verba obrigatória pelo governo federal? E aqui nos chega um apontamento que a gente considera talvez seja um dos mais críticos. Se não houve corte na verba obrigatória, o restaurante universitário, o salário dos professores não tem risco algum de ficar em atraso. Qualquer manobra por parte da reitoria, colocar salários de professores ou restaurante universitário em atraso, para o nosso ver, pode estar correndo um desvio de função, aonde está se forçando a comunidade acadêmica em acreditar que o governo federal está fazendo isso, enquanto que não seria a verdade dos fatos. Só que como você consegue, na verdade, manipular a informação e manipular a massa, você joga para eles que eles vão ficar sem aula, você joga para eles que eles vão ficar sem refeição e eles fazem o que estão fazendo. Então a gente quer a apuração da verdade dos fatos. E aí, diante da verdade, nós vamos dar continuidade no que nós estamos fazendo aqui. E por último, a última pergunta, não menos importante, com base na resolução normativa emitida no dia 30/9/2009, que dispõe sobre a reposição das atividades de ensino e ausência de normalidade plena das atividades decorrentes do movimento de paralisação estudantil, de que forma será reposto o calendário acadêmico sem prejuízo aos alunos? Quais procedimentos serão aplicados aos alunos faltosos que estão se declarando em estado de greve? Porque chega para nós mais uma informação de que professores estão proibidos de dar falta para aluno que se declara em greve. Uma greve ilegal. Se existe de fato uma orientação por parte da reitoria para que os alunos em greve não recebam falta, mais uma vez pode estar havendo aqui um desvio grave de finalidade de um gestor de uma universidade pública. Então a gente quer que ele nos esclareça esses pontos. Tá? Diante desses pontos, a gente vai então ficar em cima da resposta. Eles têm um prazo para nos dar essa resposta. Não cumprindo o prazo, a gente com certeza recorre às instâncias superiores e diante das respostas, se não vierem de forma satisfatória, a gente com certeza vai recorrer às instâncias superiores. E aí não ficamos mais só dentro de um pedido da própria instituição. Vamos para instituições, como eu já falei para vocês, que cabe fiscalizar o que está sendo feito dentro dessas universidades. Tá bem? Então contem com a gente, nós estamos fazendo tudo que está ao nosso alcance e a UFSC voltará a ser uma universidade de ensino e não aquela balbúrdia que se tornou. Forte abraço!